Bom, mais uma vez estamos juntos, é um grande prazer estar com a igreja, né? Para mim, no mês do meu aniversário, é um prazer estar podendo compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, é sempre uma alegria poder falar do que Deus faz, do que Deus fez e ainda faz nas nossas vidas, amém? Antes da gente pegar o texto e lê-lo, pelo menos um trecho dele, eu pedir para você abrir já esse trecho aí, que é João 21, capítulo 21. Vou selecionar um versículo específico para que a gente possa ler juntos, porque eu vou fazer a leitura de todo o capítulo, então isso pode, e vou explicando algumas coisas, então isso pode dificultar os irmãos ficarem de pé tanto tempo, não há necessidade, mas em reverência nós vamos selecionar um trecho da palavra e nós vamos lê-lo em pé, amém? Nós vamos orar antes ao Senhor, pedindo a sua misericórdia, e depois a gente inicia a palavra. Está melhor, irmãos? Está um pouco mais sequinho? Está um pouco mais agradável para os irmãos? Agride o olhar? Não? Se agredir também, não posso fazer muita coisa, é genética, né? Em nome disso, a gente segue. Vamos lá, vamos orar? Feche seus olhos. Senhor e amado Pai, nós estamos na tua presença, ó Deus, para te pedir a tua misericórdia sobre nossas vidas nesse momento. Deus, primeiramente nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te engrandecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pelo teu carinho com as nossas vidas, Deus, porque embora sejamos falhos, sejamos totalmente limitados, Deus, pelos nossos desejos, por aquilo que é inato à nossa forma de ser, Deus, apesar disso tudo, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos traz a tua misericórdia, o Senhor nos traz a tua cura, a tua provisão, Deus, e sobretudo a salvação, Deus, de modo totalmente merecido. Nós te louvamos, Deus, porque tu és bom, tu és justo, tu és misericordioso, tu és gracioso, Deus, tu és benevolente. Embora, Deus, tua justiça traga, Deus, juízo, ela também traz misericórdia sobre o teu povo. Nós te agradecemos por isso, Senhor, porque o Senhor nos dá a possibilidade de nos achegarmos a Ti por intermédio da fé, que é dom gratuito dado por Ti a nós, Senhor. Agora, Deus, nós queremos colocar diante de Ti essa palavra, que o Senhor possa falar conosco, que não venha ser a minha pessoa simplesmente falando, desejos do meu coração, projeções minhas pessoais, mas que seja a Tua palavra, Deus, transmitida de modo mais claro, mais lúcido possível, daquilo que nós podemos transmitir, para que possamos todos aprender algo essa manhã, Deus, igualmente aprender algo da Tua palavra, e sermos transformados, Deus, confrontados, alentados por ela, de modo muito especial. É que nós pedimos e te agradecemos a Tua misericórdia, Deus, que não venha ser a minha voz falando, mas o Senhor Jesus falando através de mim. É que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos já abriram João 21, imagino eu. Peço aos irmãos que fiquem de pé para que nós possamos ler o trecho selecionado. João, evangelho importante para nós. Capítulo 21 é o último capítulo, um capítulo de encerramento. Deixa algumas considerações importantes. E a gente vai começar a lê-lo a partir do versículo 20. A gente começa assim. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Pode se sentar. O livro de João é um livro muito conhecido por grande parte da igreja, né? Toda a igreja de Cristo conhece o livro de João. Né? Às vezes a gente não se atentou para algum livro da Bíblia, não leu, escuta alguns nomes e fala, isso está na Bíblia, mas João é um livro muito recorrentemente utilizado. Né? É um dos livros do Evangelho que nós temos, muito importante, por sinal. Ele dá uma clareza de quem Cristo é em termos de transcendência. Então, todos os livros, eles buscam capturar a natureza de Jesus de algum modo e ter um olhar sobre Jesus. O livro de João, em especial, ele busca dar ênfase nessa questão do Jesus ser o verbo.
né, de Jesus se fazer carne, de Jesus ter um propósito muito claro na terra, de Jesus discipular um povo, separar um povo para si, dar um ide para esse povo, embora isso apareça também em Mateus, mas em João isso é muito esclarecido, muito bem concatenado, alguns contatos, em especial esse contato de Jesus depois da sua morte e ressurreição, e evidentemente antes da sua assunção aos céus, antes de subir de volta ao trono de glória com o Pai, com o trono de glória que ele já tinha desde a criação de todo mundo, como o próprio Cristo fala, na situação antes da crucificação. Então é um livro muito conhecido, né? E esse capítulo 21 particularmente é um capítulo que eu acho bem interessante, porque ele captura um diálogo de Jesus com os seus discípulos, algumas situações de diálogo, e eu sempre gosto de diálogo. Eu gosto de narrativa de um modo geral, obviamente, mas eu gosto muito de diálogos, eu gosto de ver o que as pessoas falavam, pensavam entre si, como as coisas transcorriam. Então esse é um capítulo que particularmente me seduz bastante. O curioso é que esse capítulo aqui é o capítulo que eu acredito que tenha sido a minha primeira pregação aqui na igreja. É possível que o pastor Alexandre lembre disso? Aliás, certamente ele lembra disso, porque constantemente ele fica brincando, segue-me tu, que foi meio que um mote de uma pregação, vamos botar 10 anos, pastor Alexandre, talvez? No colégio, né? Então, uns 10 anos, tranquilamente. Eu não era casado, definitivamente, acho que nem namorava a Isabela na ocasião. Então foi mais de 10 anos isso já, que nós estamos juntos há 10 anos. Então mais de 10 anos, então bastante tempo. Agora, é claro que não é a mesma palavra, mas de algum modo, e eu tenho muita resistência pessoal, eu assumo os irmãos, de pegar o mesmo trecho por acabar da minha pregação. Só que eu sei que o Senhor fala de modos diferentes com os mesmos trechos, né? Deus pode fazer a gente ler o mesmo capítulo todos os dias e a gente tem entendimentos completamente novos sobre esses capítulos. E aí, quando eu voltei para João, eu falei, cara, será que é disso que eu tenho que falar? Será que não é algo da minha cabeça? Mas o curioso é que eu vi a confirmação disso por meio da consagração ontem. Porque a pastora Cristo pegou algumas coisas que vão ao encontro daquilo que eu gostaria de falar. E para mim isso não é eliminação, é só a confirmação de que era isso mesmo. Falar de modo mais ampliado a igreja, algo que Deus quer deixar para nós. A gente começa então esse texto aqui, que a gente vai ler agora, mostrando esses eventos do encontro. E começa assim o texto do início. Nós já lemos um pedaço, mas eu quero agora fazer a leitura de um modo geral. Diz assim, depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, que pode ser tomado como sinônimo de Galileia. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. A tradição comum, a gente fala assim, por quem é Natanael? Na tradição comum tem Natanael por Bartolomeu, ok? Inclusive até separei aqui de onde viria o termo Bartolomeu. Na verdade é um nome patrístico. O que significa isso? Né? É um nome que vem da origem do pai, né? É patronímico, perdão. Patronímico, que vem da origem do pai. Então, Bartolomeu seria Talmai, ou seja, filho de Talmai. Algumas culturas têm um pouco isso, né? O nome do cara é, sei lá, Yosef, aí o filho é Yosefson, né? Porque é o filho do Yosef, são nomes patronímicos. Então, esse é o caso. Então, Natanael e Bartolomeu são tomados como a mesma pessoa na tradição. E aí, isso é só uma questão para a gente poder saber bem quem são os discípulos que estão nesse contexto da conversa. E aí disse-lhe Simão Pedro, no 3, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus, não perceberam no primeiro momento que era Jesus ali presente. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tens alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Eu fico imaginando o grau de tristeza para a resposta ser tão seca, né? Porque se perguntar ao pescador, você pescou alguma coisa? O cara tá chateado, né? Fala, não. Seco. Não pescamos nada, não. Não fizemos nada de bom, nada de útil essa noite. Mas Jesus já está trazendo de manhã uma nova esperança, né? E aí chega ele e ele lhes disse, lançai a rede. É curioso. Pela manhã Jesus já chega com a nova esperança no texto. E lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Aqui é um ensino básico. Quando Jesus manda a gente fazer alguma coisa, ele já tem a consciência dos resultados que vai acontecer. Jesus não mandou jogar a rede porque ele tinha uma expectativa.
Jesus mandou jogar a rede porque ele sabia o resultado se nós tivéssemos, ou se eles tivessem, melhor dizendo, jogado a rede. Se eles jogassem a rede, haveria um resultado, e eles simplesmente obedecem. E às vezes a gente não aprende com conselhos simples da Bíblia, né? A gente pega vários trechos aqui e faz uma análise sobre eles, mas tem coisas simples. O ensino simples desse versículo é: obedeça à voz de Jesus. Se Jesus te fala para fazer alguma coisa, você simplesmente faz aquela coisa. Porque nós não temos entendimento sobre as coisas vindouras, mas Cristo tem. E se ele tem, ele fala para fazer, é porque ele garante aquilo que vai ser feito. Ele não tem uma expectativa. Nós temos a expectativa no Senhor. O Senhor tem as certificações com relação às coisas. E aí vai seguindo. Lançaram-na, pois, já podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, e é legal que está é o Senhor em letras garrafais, né? Como se fosse pelo menos na minha Bíblia está assim, eu sei como é que está na sua, de modo a chamar a atenção. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Jesus construindo o ambiente necessário para um diálogo. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. É interessante que o Senhor ele traz provisão em fogo, né? Ele pede que a gente obedeça e a provisão dele vem com fogo para nossas vidas. Isso também tem um caráter tipológico aqui na Bíblia, é uma representação de algo maior que extrapola esse texto. Aí vai seguindo. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Aquela coisa, a gente sabe que é, mas não vão perguntar, vai que ele acha que a gente está com pouca fé, sei lá. Algumas coisas desse tipo meio loucas devem ter passado na cabeça dos caras. Vai que Jesus vai ter a convicção daquilo que eu acho que ele tem, mas não sei se tem, né? Aquelas coisas. Então, vou ficar na minha. E aí continua. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhes, e semelhantemente, o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe em resposta, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. A quem se refere esse trecho? Jesus e Pedro saindo para se deslocar, para conversar talvez um pouco mais diretamente só os dois. E quem os acompanha mais próximo? João, o discípulo a quem amava. E o curioso que a gente lê o texto é João escrevendo em terceira pessoa, aquele a quem amava. É porque existe uma tradição, e essa é uma discussão teológica, de quando foi escrito esse texto. Porque se você pega João capítulo 20, parece que ele dá um encerramento na história. Ele meio que João 20 ele vai e encerra. Aí no 21 parece que é um recomeço e encerra de novo. Tem uma tradição comum que indica que João escreveu isso depois, junto com o apoio dos anciãos e o povo de Éfeso, onde ele pastoreava, para tirar uma dúvida específica com relação à morte. Porque como João demorou para morrer, tardava em morrer, alguns achavam que Jesus tinha falado que ele não morreria. E ele está mostrando aqui, Jesus não falou isso, que eu não vou morrer. Ele falou para mim o quê? Olha, se eu quiser que ele fique até eu voltar, o que você tem com isso?
Então é uma tentativa de responder uma dúvida teológica, talvez, que ali surgiu. É claro que entre aqueles que não creem na palavra do Senhor, muita gente diz que não foi nem João, que não foi nem revelado, nem nada, mas nós sabemos que é a revelação do Senhor e que cumpre um propósito. Amém, irmãos? Sabemos que cumpre um propósito, mesmo que colocado num enxerto, num reajuste, numa tradição um pouquinho mais posterior, João está cumprindo com o propósito de Deus ao escrever isso aqui. Eu fico muito feliz que ele tenha feito, porque ele traz para a gente um texto que é muito rico de muitas coisas interessantes para poder falar. E aí vai seguindo aqui no versículo 20 que nós estávamos. 20 ou 21? 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? E o interessante é que Jesus pega Pedro para conversar com Pedro. E aí está chegando João, e a atenção de Pedro sai de Jesus e vai para João. Isso é altamente revelador, porque isso é uma representação clara do que nós somos. Jesus chama a gente para conversar. Jesus fala: ó, vamos aparar algumas coisas, vou te preparar, porque o perdão de Jesus, quer que você entenda isso, o perdão de Jesus já estava sobre a vida de Pedro. O que Jesus está tentando fazer nesse contexto aqui é preparar Pedro para aquilo que virá quando Cristo não estiver mais ali em pessoa, em carne. Ele está discipulando Pedro para tempos vindouros que serão um pouco mais complicados e que sem uma autoridade conferida por Deus ele não conseguirá superar. Jesus está preparando ele, está discipulando ele, está dando para ele um caráter mais moldado aos conformes do Senhor, para que ele possa cumprir com diligência aquilo que é a vontade de Deus. Até porque, eu fico imaginando que naquele contexto, havia uma certa recusa com relação à figura de Pedro. Porque ainda que os demais também tenham todo mundo fugido e ficado recluso no contexto da crucificação de Jesus, Pedro foi aquele que oficialmente ficou com aquele estigma do cara que negou Jesus. O estigma estava sobre Pedro, não sobre os demais. Os demais, todo mundo fugiu, se escondeu. Mas o estigma de, o cara que traiu é Judas e o cara que negou, Pedro, está estigmatizado. Como é que ele ia conseguir organizar a igreja de Jerusalém? Como é que ele ia conseguir fazer as coisas acontecer? Como é que ele ia ter uma voz de autoridade se Jesus não colocasse de novo ele no lugar que deveria estar? Jesus estava fazendo isso, Jesus está pegando assim: Pedro, eu sei que você tem dificuldade, eu sei, mas eu vou te trazer para você cumprir um propósito, não para a tua glória, mas para a minha glória, que eu preciso cumprir por intermédio da tua vida. Você vai ser vaso, você vai ser uma ponte para que se chegue ao caminho que sou eu. É isso que Jesus está fazendo. Então, às vezes, a gente precisa entender que Jesus não quer só nos perdoar. Perdoar é a maior coisa que Jesus pode fazer para as nossas vidas. Mas perdoar a nossa vida e as nossas falhas é parte da missão de Deus, mas não toda a missão de Deus. Jesus quer perdoar outras pessoas também. Ele quer perdoar a gente, ele quer trazer para a gente gozo, renovo, perdão, mas ele quer que nós sejamos canais para que outras pessoas gozem das mesmas graças que Jesus tem conosco. Então, por isso que ele está levantando Pedro, porque não bastava falar assim: Pedro, bom, legal que você está no seu lugar de novo, que bom. Até porque Jesus está falando ali do amar, e a gente sabe que esse jogo de palavras, ama, vai mudando o sentido de amor. A gente sabe que tem toda uma explicação em torno disso, não quero me ater a isso, mas Jesus está fazendo um trabalho ali, não poder falar: você está bem agora, Pedro? Que bom, Pedro, agora segue tua vida e toca o barco, vai lá pescar. Literalmente, toca o barco, vai. Pesca e fica à vontade. Não. Jesus está falando: olha, eu estou te tratando para que você trate outros. Eu estou cuidando da tua vida para que você seja instrumento para a vida de outros. É para isso que Jesus nos resgata. Eu sempre falo isso. Deus não nos resgata, né? O Filho, Jesus, não nos resgata para a nossa mera satisfação pessoal. A satisfação no reino é uma satisfação em comunidade. A noiva é a igreja, não é uma pessoa. A noiva é uma comunidade de pessoas que foram resgatadas pelo sangue. É isso que é a noiva. E Jesus nos dá capacitações para nós glorificarmos o reino dele por intermédio da sua ação, evidentemente, mas sobre a noiva. Muitas qualificações para poder abençoar a igreja. Deus dá dons, Deus dá visões, Deus dá visões, Deus dá capacitações de leitura, dá olhares diferentes para abençoar. Ou nós não somos abençoados com uma música bem tocada, ou nós não somos abençoados com uma palavra, com uma explicação, quando o pastor Pedro vem aqui, quando a pastora Cris, o pastor Elcio, a pastora Marise, o pastor Alexandre, nós não somos abençoados. Deus nos capacita para esse propósito, para abençoarmos, e foi para isso que Pedro foi chamado, para poder ser um abençoador. Ele não é o dono da bênção, mas ele pode ser alguém que vai projetar essa bênção para a vida de outra pessoa.
Mas a atenção dele estava onde? Em João. Ao invés de olhar para o que Jesus queria fazer na vida dele, ele olhou para João. E aí, nesse contexto, segue assim. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? É daí que veio essa coisa de, então João não vai morrer. Porque na sequência ele fala isso. Né? Que se Jesus fala, ué, se eu quiser que João fique aí, o que tu tem com isso? Aí criou esse burburinho. Ih, Jesus falou que João não vai morrer aí, ó. Aí isso rodou as igrejas, rodou com as mentalidades daquele período, quando na verdade não tem nada a ver com isso. Mas o mais importante, ele fala o quê? Segue-me tu. E aí por isso que no 23 fala, divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer, né, João? Mas a ênfase não é essa, a ênfase era, esquece a vida dele, eu estou tratando contigo. Amém. E note que não há problema em se preocupar com o irmão, porque algumas pessoas pegam isso e falam assim, tá vendo? Cada um cuida do seu então. Não é isso que a palavra está falando. Porque o olhar de Pedro naquele contexto não era um olhar de líder preocupado. Não era um olhar sincero de preocupação. Porque uma coisa que Deus dá para nós em termos de liderança, de reino, e quando eu falo liderança, eu não estou falando de liderança oficial, ok, irmãos? Estou falando que todos nós fomos chamados para liderar alguma coisa, uma visão, uma missão de Deus de algum modo, uma palavra, nós fomos chamados para isso. Um líder sincero, ele está preocupado com o bem-estar alheio. Isso é evidente. Todo mundo tem que estar bem. É assim ou não é? Pode ser um líder de uma família, um pai e uma mãe. Eles estão felizes se todo mundo da casa está feliz. Ah, eu tenho 3 filhos, 2 estão bem, um está ruim. Ah, mas dois é mais que um, né? Então tá tudo certo. Não. Os 3 têm que estar bem. É assim ou não é? Os 3 têm que estar, todo mundo tem que estar bem. O olhar de liderança é um olhar mais geral. Ele tem a preocupação que todo mundo está bem. Só que Pedro não estava relatando esse olhar. Se fosse esse olhar, Jesus não o corrigiria. Se fosse olhar, Jesus, amém, mas vamos lá, todo mundo, o que será do nosso... Não, Jesus está falando assim, ó, Pedro está falando assim, ó, Jesus, mas e ele? Ele esqueceu, ele perdeu o foco. Para mim, essa palavra que é reveladora, e o ponto-chave é, às vezes nós estamos com o foco errado. Às vezes a gente está desfocando, a gente está tirando o olho de onde tem que estar o nosso olhar. O nosso olhar tem que estar para aquilo que Jesus mandou a gente olhar. E a igreja, de um modo geral, quando eu falo igreja, eu estou falando coletividade, nós, amém? A igreja de Cristo, às vezes, está muito preocupada com outras coisas, com outros contextos, do que com os contextos que Jesus mandou a gente estar. Com as coisas que Deus mandou a gente fazer. Ele perde um foco não por liderança, ele perde um foco por preocupação alheia. E eu peguei esse trecho porque eu acho que esse trecho ele pode nos ensinar muito com relação à igreja contemporânea. É claro que naquele contexto, o mundo que ele vive é diferente do nosso. Mas algumas coisas são parecidas em termos de distração. Eu queria atentar os irmãos para algumas raízes de falta de foco que nos tiram daquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida. Eu separei 4 raízes para a falta de foco. Por que eu separei 4 raízes? Porque eu quis separar 4 raízes. A primeira raiz é entendimento superficial da agenda divina. Muita gente da igreja de Cristo na terra não entende muito bem o que significa ser a noiva. Não entendeu. A agenda de Cristo para a terra é a missão dele. E a missão dele é o quê? Salvar pessoas. Nós falávamos hoje lá na aula da IBD. Quando a gente está num contexto de missões, o que a gente faz? A gente se prepara. Concorda comigo? Carol está indo para o campo missionário. Glória a Deus pela vida dela. Aí ela chegou semana passada e falou árabe aqui, né? Aí a gente não entendeu, evidentemente, fingiu que entendeu. Ela pode ter errado alguma coisa, ninguém nem sabe. Ela mesmo falou, se eu errei, ninguém sabe, tá tudo certo. Ela fala assim, Habibs aqui, o irmão, glória a Deus, nem sabe. Passou, tá tudo certo, ninguém sabe o que está acontecendo mesmo. Foi, né? Foi umas 3, 4 coisas, falou, Habib, olha, bênção, né? Que legal, esfirra, glória a Deus, babaganuxa, olha essa, foi misturando coisas, foi, saiu. Bem, mas está se preparando, ela vai, ela faz a aula dela, ela estuda, ela lê, ela está buscando uma profundidade em uma outra língua que também é o inglês, porque tem esse caráter mais universal, então precisa estudar o inglês, legal, está se dedicando. E a gente fala, que bênção, Deus levantou a Carol para falar para as nações, a gente atribuiu a ela, a atribuição é toda nossa, é da igreja como um todo. A gente confunde missões com um caráter missional. Toda igreja tem uma missão. E a missão da igreja é a missão de Deus.
Qual é a missão de Deus? Atingir pessoas? Resgatar? Essa é a nossa missão. Não é a Carol. A Carol vai lá, estuda, se dedica e vai. Vem cá, quem disse que só ela tem que estudar para poder estar no campo? Quem disse que nós também não estamos num campo? Quem disse que a nossa vida não é um campo? Quem foi que te falou isso? Só é campo se você for para outro lugar. Não, ano que vem eu vou fazer missões em São Paulo. Vou me preparar agora. No Rio, não. Quando eu moro no Rio, tá aqui na cidade do Rio, tá tudo bem, porque é a minha cidade. Mas quando eu vou para outra cidade, não, agora é outra cidade. Qual é a diferença? O preparo é o mesmo. Claro, com características próprias daquele outro contexto, mas a ideia de ter que se preparar é rigorosamente igual. E a gente não se prepara. Nós não entendemos o contexto cultural no qual nós estamos inseridos. Nós não entendemos as agendas que estão surgindo por aí. Nós não entendemos a natureza ideológica das coisas que percorrem o nosso redor. E a gente quer discutir com as pessoas, nós não conseguiremos. Será muito difícil dialogar com o mundo se nós não entendemos o que o mundo pensa. Eu não estou falando atribuir para nós a sua ideologia. Eu estou falando de compreender as matrizes, as bases, os conceitos que estão fundamentados na cabeça daqueles que ainda não servem ao Senhor. Como é que eu vou conseguir me inserir naquele universo e falar a linguagem dele e no final não colocar um Jesus adaptável, mas um Jesus constrange, né? Um Jesus que constrange pela nossa ideia de pecado para aquela pessoa. Como é que eu vou fazer isso? Se eu não consigo me inserir, se eu não consigo estudar, se eu não estou interessado. Porque é muito mais fácil, irmãos. É muito cômodo ficar numa zona de conforto. É cômodo, é gostosinho. Você chegar, vir para a igreja, tem ar-condicionado, e você assiste a palavra, e você é abençoado, aí dá o seu dízimo, dá a sua oferta, vai para casa. Isso é mole. Mas Deus não nos chamou para uma vida de conveniências. Ele nos chamou para uma agenda que é difícil, mas é a agenda de Deus. A agenda dele exige dedicação, exige entrega, exige autonegação. Ela é difícil. Quem falou que é fácil está mentindo, exige esforço. Porque é difícil estudar para entender o que está acontecendo. Às vezes pegar a Bíblia é complicado. Eu e Alan ontem estávamos estudando Romanos 9. Cara, é difícil, cara. Entendeu? Porque tem umas linhas teológicas aí que dão a ideia de que Deus escolhe alguns para perdição e outros não. E nós não concordamos com isso. Nós concordamos com a ideia de que Jesus veio para salvar todos. Mediante a fé. É isso que nós cremos. E nós precisamos ler para entender o que o outro pensa, poder criar a nossa contra-argumentação. Dá trabalho. Eu falei com ela, eu dediquei essa semana umas 7 horas para Romanos 9. Nessa semana. Dá trabalho, é difícil estudar, sentar. Sabe, mói você. E a gente não quer fazer isso. E nós precisamos fazer. Nós precisamos pegar e ser moído pela Bíblia e moer a leitura. Até não aguentar mais. Nós precisamos pegar outros livros que falam sobre o nosso cotidiano, sobre a nossa cidade e ler e moer aquilo. Para entender o que está acontecendo. Porque é preciso um preparo. Quem dá o crescimento, quem convence é o Espírito Santo, mas quem provoca na fala, quem abre a boca, quem propõe é você. Quem propõe é você. Jesus deu a nós essa incumbência. E foi dada a nós. É claro que, mas em Paulo foi revelado diretamente, porque Deus quis assim. Mas Deus também quis que nós fizéssemos de várias maneiras. Deus quis que alguém chegasse na sua família um dia e falasse de Jesus. E se você nasceu num berço cristão, é porque alguém lá atrás chegou na tua família. Você pode ter certeza. Alguém não teve medo de falar. Alguém teve coragem de chegar e falar assim, olha, a agenda de Deus é essa. E você precisa se arrepender dos seus pecados, porque o juízo de Deus, ele vai destruir você no seu pecado, mas a sua graça o tira da ira e te coloca num lugar muito bom com ele na eternidade. Alguém teve que falar isso. Mas é constrangedor falar isso. Estava falando ontem com ela, tudo na Bíblia é constrangedor, amado. Não tem nada na Bíblia que tu fala, isso aqui é legal, isso aqui é mole. Tudo constrange. A Bíblia fala que você é mau, fala que você é pecador, que você não merece o céu. Imagina se é legal falar para alguém. Chega para alguém, uma pessoa qualquer, fala assim, sabia que é uma senhora de idade, imagina, uma senhora de idade. Chega para a senhora de idade e fala assim, a senhora não merece o céu, você sabia disso? A senhora tem pecados e é melhor a senhora se arrepender. Deus quer salvar a senhora. Mas não, o discurso hoje é um discurso cômodo, é soft, é um evangelho açucarado. Mas a senhora foi uma boa pessoa, né? Não interessa, a Bíblia fala que não interessa isso. A gente quer fazer a Bíblia adaptar no que a gente acha legal. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala assim, olha, a senhora pode não perceber, mas à luz de Deus nós precisamos de um resgate. E Deus quer te resgatar. Vamos nos arrepender dos nossos pecados e tem que chegar diante de Deus assim. E às vezes a gente, até para proclamar a Deus, parece que Deus é que está precisando de ajuda. Aceita Jesus. Por favor. Jesus é legal, dá uma chance para Jesus.
Tinha que ser o contrário, ó, arrepende, se arrepende. Porque a ira vindoura não é mole. Essa é a palavra. Eu falo, pô, dá uma chance para Jesus. O cara fala, ah, tá bom, vou dar então uma chance para Jesus. Se Jesus deve ser um cara legal, ele pede tanto para eu ir lá. Quem precisa dele é a gente. O nosso discurso tem que ser, olha, a gente precisa dele. Ah, como é que a gente pode saber que a gente é mau? É só olhar para dentro. Todo ser humano, quando olha para dentro, sabe que tem alguma coisa errada. Todo ser humano, não adianta. E é isso que Jesus quer consertar. E às vezes a gente está muito focado em outras questões e pouco focado na agenda divina. Muito achando que os missionários têm que fazer o trabalho de Deus na terra, enquanto todos nós fomos chamados para estar no nosso campo missionário. Todos nós estamos no campo missionário. Todos nós temos o caráter missional de Cristo sobre nós. A missão de Deus foi imputada sobre nossas vidas, vocês têm que cumprir essa missão. E de fazer discípulos não é um pedido, é um ordenamento da parte de Deus. E fazer discípulo exige tempo, dedicação, paciência. Não se faz discípulo pregando um dia, 2 dias. Discípulo exige cuidado sistemático de anos. Você quer servir a Deus direito? Tenha paciência, porque vai dar trabalho discipular a gente. Dá muito trabalho. Você vai ficar 2, 3, 4, 5 anos para discipular uma pessoa às vezes. Às vezes é que a pessoa amadurece mais rápido. Mas mesmo assim, você tem que sentar, abrir a Bíblia, conversar. A pessoa vai ter 1000 perguntas, você vai ter que ter essa paciência. Ah, mas é complicado. Foi o trabalho que Deus te deu. Reclama com Deus. Eu não posso fazer outra coisa. Eu tenho que fazer aquilo para o qual eu fui chamado. E se falta fogo no meu coração, eu tenho que deixar arder de novo. Amém. Tem que deixar arder. Isso tem que mover a minha visão de um modo que eu não posso estar focado em outras coisas. Tenho que estar focado em cumprir aquilo que Deus pediu para eu cumprir. Por quê? Porque Ele mandou. Assim como Ele mandou soltar a rede no mar, eu não sei porquê, Ele mandou fazer isso. Eu ainda não puxei a rede, eu não sei porquê, mas eu tenho que lançar a rede. Antes de saber que tem peixe. Ele mandou fazer, eu vou fazer. Eu não sei o resultado, mas Ele sabe. E a gente faz por confiança naquele que nos amou primeiro. Segundo ponto. Esse é o primeiro ponto. Entendimento artificial, superficial da agenda divina. Segundo ponto da falta de foco de muitas pessoas, muitos segmentos da igreja é o excesso de vozes e direcionamentos sem a devida revelação do Espírito de Deus. A gente quer que todo mundo dê para a gente a palavra, menos Jesus. Pedro estava com Jesus. Quer que você entenda isso? Pedro não estava comigo. Pedro não estava com você. Pedro estava com Jesus. Você não tem noção disso? Jesus estava ali, ressuscitado. Esse Jesus. Não é qualquer Jesus. Era o Jesus que voltou com glória. Que já tinha consumado o plano. Esse Jesus falou assim, Pedro, vem. E Pedro conseguiu olhar para o lado. Ele conseguiu. Era Jesus, cara. Eu preciso entender isso. Porque eu preciso falar para você entender. Era Jesus. Não era qualquer pessoa. A distração não foi por... Não, era Jesus, cara, que estava na frente dele. E ele se distraiu. Ele olhou para o lado, ele buscou uma outra atenção. Ao invés de ouvir o direcionamento que vinha da boca dele... Vamos mais uma vez. Jesus. Na frente dele. Ele ficou desatento. E às vezes a gente está assim, está procurando olhar para o lado para saber o que vai ser da vida dos meus irmãos, para ter o meu direcionamento pela vida dele. Quando Jesus fala assim, eu vou te dar o direcionamento. Segue-me tu, olha para cá, olha para mim. Eu vou te dar a direção. E Deus quer nos dar direções. Mas nós estamos atentos a outras vozes, outras pessoas, outros ruídos ao invés da revelação que vem da parte de Deus. E o mais interessante é que Jesus não entrega a totalidade para Pedro. Jesus não fala como. Jesus só fala assim, apacenta as minhas ovelhas. Ele fala, segue-me tu. Como? Aí você vai descobrir como. Ao longo da experiência. Viver com Jesus é uma aventura. É ao longo da experiência. Jesus não fala assim, vai ser assim, anota no papel, para você saber a revelação de cada dia. Jesus fala assim, só faz, e no caminho a gente descobre. Ou melhor, você descobre. No caminho você vai descobrir. Sabe coisa de filme? Me segue, não fala nada, né? Me segue no caminho, eu te explico. É isso, me segue no caminho, eu te explico. Ele falou, faz. Como vai ser isso, Jesus? Como é que vão ser meus próximos anos? E o que haverei de comer? O que haverei de beber? O que será da minha família? Vem, no caminho você vai entender o como exige uma experiência de entrega e uma confiança de que Deus está no caminho e que Ele é o próprio caminho. Essa é a confiança.
A gente não sabe o como, mas tudo é desvelado ao longo da experiência. Eita, prendeu a barba aqui no botão. Ao longo da experiência de viver na obra. Terceiro ponto para a falta de foco, a raiz da falta de foco. A tentativa de capturar a partir da experiência do meu irmão aquilo que supostamente deve servir à minha vida. Eu não estou dizendo que a gente deve desprezar por completo, não estou dizendo isso. A trajetória, a experiência alheia, a sabedoria, o acúmulo do tempo. Eu não estou falando isso. Mas eu estou dizendo que nós precisamos entender que nós não podemos achar que Deus tem que fazer nas nossas vidas segundo aquilo que eu acho ou que nós achamos interessante. Eu não posso olhar para a vida do Maurício e falar assim, legal, gostei disso. Deus, eu queria aquele pedido ali. Eu queria um Mac Maurício feliz para mim. Não é da forma como eu interpreto a vida do Maurício. Eu olho para a vida do Maurício, é bênção, que legal, pode ser uma referência, pode ser um espelho. Eu falei que nós precisamos de referências na vida, é bom que tenham referências. Mas eu não posso achar que Deus vai ter que fazer segundo o meu agrado, porque eu olhei a vida do Maurício, gostei, quero que Deus faça assim na minha vida. Não é assim que funciona. Deus vai fazer na tua vida conforme o querer dele. E a gente, às vezes, pode ter pessoas das quais a gente olha e fala, caramba, benção na minha vida. Mas saiba que Deus quer fazer o mesmo na tua vida para que outros olhem para você e falem, benção na minha vida. Do seu jeito. Na realidade que Deus quer te colocar. Eu não posso olhar para os outros e achar que ali eu vou capturar aquilo que eu preciso fazer. Por quê? Porque hoje em dia a gente acha que os critérios que Deus vai organizar têm a ver com as formas que as pessoas vivem. E não é isso. E eu acho que tem uma ferramenta que muitos cristãos estão utilizando mal. Eu não estou falando mal da ferramenta. Note o que eu estou falando aqui. Eu falo com bastante cuidado nisso. Eu não estou falando mal da ferramenta. Eu estou falando mal do uso da ferramenta. Então a avaliação tem que chegar assim, já sei. Então eu vou nunca mais usar a internet, que eu falo de internet. Não. Estou falando assim, já sei. Agora eu vou saber como usar a internet de modo positivo. A internet tira foco. E eu não estou falando da falta de foco comum. Eu gosto de jogar, eu gosto de ler. Não. Você pode ser equilibrado nisso. Eu estou falando de uma outra dimensão. Às vezes a nossa falta de foco está porque a gente consome muito conteúdo evangélico na internet. E a gente mesmo lê pouco. A gente busca 1000 palavras na internet, a gente busca 1000 estudos na internet. Obrigado. A gente busca 1000 coisas na internet, mas a gente mesmo não abre a nossa Bíblia. A gente mesmo não busca a Deus no nosso quarto. A gente olha várias pessoas, acha elas todas muito legais. E a gente quer ser iguais a elas todas. Mas a gente não dedica a nossa vida a nada disso. A gente só acha legal aquilo que é o espetáculo público que está sendo mostrado para nós. Mas a gente não sabe o que Deus levou essas pessoas a fazerem e a viverem para chegar naquele ponto. A gente não tem a menor ideia. Eu acho muito legal o que o fulano faz. Legal, Deus chamou ele para fazer isso. Não necessariamente você. Por que você consulta a internet para saber o que tem que ser a sua vida em vez de consultar a Deus? Porque o seu foco está assim, Jesus e ele? Em vez de falar assim, Jesus, me fala o que eu preciso fazer. Por que a gente faz isso? Talvez porque chame atenção, talvez porque seja legal ser visto, ter visibilidade. Mas Deus não chamou todos nós para isso, não. Deus chamou alguns de nós para trabalhos muito sorrateiros que ninguém quer fazer. E Deus não chamou para isso. E isso é insucesso? Não. Insucesso é fazer aquilo que Deus mandou eu não fazer. Sucesso é fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. A nossa concepção de sucesso tem que ser modificada. Sucesso é realizar conforme Deus pediu. Amém. Se todo mundo olhar e achar legal e não foi o que Deus pediu, é fracasso. Não importa se todo mundo acha legal. Se é o que Deus não pediu, não serve. Eu devo fazer o que Deus pediu para a minha vida. Aquilo que Ele está dando como direção. E a falta de foco é muitas vezes envolvida por isso, porque eu estou olhando o que o outro está fazendo, quero fazer conforme o outro está fazendo. Então a internet pode ser uma pedra de tropeço, se mal utilizada, mesmo conteúdo cristão. Você está falando isso, você está gravando a pregação. Estou falando do uso, não do conteúdo. Note isso, o uso do conteúdo pode ser errado. Há tanta informação, tanto apontamento diferente, tantas palavras, que isso gera muita comoção e muita sedução na nossa vida. Mas a gente não sabe se Deus quer que a gente faça isso. Eu abro lá o YouTube de um cara que é evangelista. E esse cara ora e as pessoas são curadas, mano. Não pelo poder dele, evidentemente. Mas chama atenção, não chama atenção? Você fala, caramba, esse cara é muito legal. O poder não é dele, mas você obviamente atribui certo sentido ao cara e fala, pô, esse cara deve ser muito especial diante dele. Não é possível, mano. O cara não andava, o cara tá andando, mano.
A perna do cara voltou pro lugar, sei lá, o joelho acertou, o cara foi curado, o cara torto, tá reto. Que isso, mano? Eu quero isso aí. Aí daqui a 3 minutos eu abro um cara que faz um evangelismo de rua, massa, irado, muita gente. Nossa, eu preciso fazer isso. Aí daqui a 10 minutos eu abro um outro cara que é um pregador, que conhece a Bíblia. Nossa, eu tô olhando o que eu tenho que fazer pelo que os outros estão fazendo. E Deus não pediu pra gente ver o que a gente ia fazer pelo que os outros estão fazendo. Pedro, o que tu tem com ele? A minha obra com ele resolvo eu. Segue-me tu, olha pra cá. Esquece ele. Depois eu falo com ele, com que morte já há de vir, o que vai acontecer, se vai ficar, se não vai ficar, não diz respeito a você, diz respeito a mim. Tudo diz respeito a Jesus, não a gente. E a gente está olhando para o que os outros estão fazendo. Para de se iludir. Para de se iludir. Se Deus te mandou cuidar de crianças na igreja, você vai fazer isso com o máximo de diligência possível. Se Deus te mandou cuidar de idosos, você vai cuidar de idosos com o máximo de diligência possível. Se Deus mandou você discipular 3, 4 jovens, e você vai ficar com esses 3, 4 jovens 3, 4 anos, faz o máximo. Faça com diligência. Foco naquilo que Deus te mandou fazer. Mas eu podia estar fazendo tão mais. Se Deus não te mandou fazer, porque você não podia fazer tão mais. Fazer mais é fazer o que Deus mandou. Sempre. Não é questão de menos é mais. O mais é fazer o que Deus mandou fazer. Fazer além do que Deus mandou fazer é ruim. Fazer aquém do que Deus mandou fazer é ruim. Tem que fazer o que Deus mandou fazer. Amém. Por mais que possa parecer abaixo do que a minha expectativa diz. Minha expectativa não tem que ser a minha expectativa. Minha expectativa tem que estar no Senhor, o nome disso é comunhão. Quando a minha expectativa ela é transferida para Deus, de modo que a expectativa dele sobre mim, a expectativa que eu tenho sobre mim agora, aí eu estou em comunhão. Porque a minha identidade, ela está coligada com a identidade de Deus. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é comunhão. Então o uso tem que ser um uso muito, muito atento. Porque se a gente começar a usar isso errado, isso pode ser paralisador. Porque você olha todo mundo fazendo tanta coisa e você fala, pô, não estou fazendo nada, né? Só que não é assim que a gente tem que ver. A gente tem que perguntar, Jesus, eu estou fazendo? E Jesus vai te falar. Eu quero incentivar a igreja essa manhã a voltar ao básico. Que é perguntar para Jesus se está tudo certo. Esse é o básico. Jesus, está tudo certo. Eu estou com o foco certinho? Esse é o convite da manhã. O quarto ponto. Ser movido pela emoção. Ser movido pela emoção é terrível. Emoção é bom. Ter emoção, fazer as coisas com vontade. Já falei aqui, Deus chamou para ser feliz, lembra disso? Deus chamou para fazer o teu ministério com felicidade. Deus não quer que seja um sofrimento, né? Eu odeio cantar. Deus fala, tu vai cantar? Ah, Deus, eu não queria cantar. Não, Deus te chama para ser feliz no teu ministério. Que bom. Mas eu não posso ser movido por emoções, porque emoções são passageiras. E elas podem ser muito frustrantes. Eu coloquei aqui que a emotividade ela pode ser profundamente prejudicial, sobretudo para pessoas que não estão atentas ao que Deus está falando e que são muito emotivas. Eu, por exemplo, sou muito emotivo. Eu sou absurdamente emotivo. Eu choro com rigorosamente qualquer coisa. Você botou uma coisinha, eu achei bonito, eu vou chorar. Irmãos, eu estou numa fase que eu não entendo nem por que eu estou chorando mais. Eu não entendo mais, eu só choro. Eu olho, eu acho uma coisa bonita, eu choro. Eu escuto a música, eu choro. Eu vejo uma cena de série, de filme, eu acho bonito, eu choro. Não precisa nem ser uma cena dramática. Se eu acho bonita a composição, eu choro. Não tem mais explicação. Eu estou vendo vídeo motivacional na internet, eu estou chorando. É coach falando de qualquer coisa, eu choro. Não importa, qualquer coisa. Eu estou emocionado, não sei explicar. Acho que você pare daqui a pouco, deve ser isso. O pastor Pierre, essa palavra rima de hoje. Acabou a pregação. Pode ir para casa do mundo, era só isso que eu queria ouvir. Eu não sei, cara. Eu não sei se você vai ficando velho, se é só bobeira mesmo, né? Tá de frescura, sei lá. Eu tô emotivo, cara. E esse que é o problema. Se eu for muito emotivo pra tudo, eu não consigo saber o que Deus quer, porque tudo me emociona. Se eu for, se me emocionar, eu faço, Deus. Acabou, minha vida vai ser fazer um monte de coisa. Porque tudo me emociona nesse momento. Igor, me dá um exemplo. Só um momentinho, irmãos. Nosso musical de Natal. Tava tocando a música da sede do leão, né? Como é que é o nome da música? Já ouço o rugido. Aí começa a canção, eu tô querendo chorar só de falar. É muita emoção.
Aí eu tô ali atrás assistindo, porque já tinha acabado minha parte de organizar a entrada e saída do pessoal, eu tô ali atrás assistindo. Aí tá dançando a música, me tá lançando, pô, legal, bacana. Quando começou, eterno, sublime, o Hugo entrou, eu chorei. Não dá pra... O Hugo entrou, só do Hugo chegar, fazer assim, ó. Chorei, não dá, eu chorei, eu juro pra vocês. Começou, eterno, veio o Hugo aqui, ó, braço aberto. Sublime, majestoso, adorado. Chorei. Sei, moveu meu coração de um modo. Eu olhei e falei, cara, que bonito, comecei a chorar. Aí tu fica com vergonha de estar chorando, tu fala assim, não, eu tô olhando aqui, pô, é bonito todo musical. Eu chorei porque o Hugo entrou de leão e só isso. Porque, de algum modo, simbolicamente, aquilo falou comigo. A palavra, de algum modo, foi ali rememorada na minha cabeça, do leão, né, do rugido do leão, como ele está num trono, alto sublime trono, como ele é eterno, como ele ama a gente, mesmo a gente não merecendo, pronto, chorei. Se eu penso no evangelho, eu choro hoje em dia. Qualquer coisa me faz chorar. Quer um outro exemplo de como qualquer coisa me faz chorar? Semana passada, os irmãos não vão acreditar nisso. Semana passada, porque beira assim, fala, Igor, não é possível, eu juro para os irmãos. Semana passada foi apresentada uma família aqui. Família linda. Que família bonita. Não sei se vocês lembram, um casal mais baixinho, negro, muito bonito o casal. E os dois filhos entraram, pequenininhos, né, magrinhos. O menino estava de onça e a menina estava de borboleta. Eu chorei. Entrou todo mundo e falou, nossa família. Eu ouvi família, eu chorei. Eu só vi uma família. Eu olhei a família, achei a família bonita, eu chorei. Poxa, que família bonita, eu chorei. Não tem explicação. Aí imagina, eu fui movido por isso, já sei. Vou trabalhar com famílias, não sei. Que se eu pensar assim, eu olhei pro Hugo com um leão, vou trabalhar com leões, né? Não pode ser assim. Não pode, eu não posso ser movido por uma mera expectativa, uma emoção momentânea. Não pode. Eu não posso fazer isso, né? Porque muita coisa me emociona hoje em dia. Então, se eu sou movido e você é movido por emoções, está errado. Você tem que ser movido por revelação. É revelação. Emoção engana. Os nossos sentimentos são enganosos. Maior é Deus. Ele sim. Ele está acima das nossas expectativas, das nossas impressões. Não estou dizendo que você é uma pessoa sem emoção também. Não vira a chave, não. Olhei família, tranquilo, eterno, sublime, não choro mais. Não é isso, mas saiba separar suas emoções com as direções que Deus quer te dar. Porque, como eu falei para os irmãos, rigorosamente, com tudo eu choro. Com tudo. A pregação de novembro, se não me engano, foi novembro, que eu preguei sobre o Salmo 150. Se eu não segurasse, uma certa hora eu não terminava a pregação. Deu vontade de chorar no meio da pregação. Imagina, eu estou falando aqui, eu estou começando a chorar. Eu não ia conseguir terminar, porque eu me conheço. Eu sei quando eu vou só chorar e quando eu vou me debulhar. E ali eu ia perder o Igor. Não ia sobrar Igor. Então, não posso ser só a emoção. A emoção é importante, mas tá, Deus, mas isso me moveu, mas e aí? Porque às vezes a emoção, ela só dispara, mas ela não dá consistência, sabe como é que é? Ela não dá estofo suficiente. Eu olho, caramba, que obra de Deus maravilhosa e tal, que legal isso que eu vi na internet. Aí amanhã eu já vi outra coisa, que já me moveu de outra maneira, eu já esqueci aquela anterior, nem orei para Deus nada e vivi minha vida e passou mais um dia. E no dia que eu não vejo nada, eu não estou mais em Deus. No dia que eu não me alimentei da internet de nada, de nenhum pregador, já esvaziou. Porque nunca teve nada, né? Só tinha emoção. Não tinha combustível de fato. Não tinha entrega, não tinha devoção. Aí realmente não adianta, irmãos. Por isso que eu falo, temos que saber usar os dispositivos de modo adequado. O problema não é, e nunca foi, o mecanismo internet. O problema é como nós cristãos estamos usando a internet para nos alimentarmos dos nossos sonhos. Quando na verdade o nosso sonho ele subsiste no Senhor. E eu dei dois efeitos da falta de foco. O primeiro efeito é que a falta de foco é paralisadora. A sensação gerada é de não saber por onde começa. Quando você não tem foco, não é desesperador? Porque você, não sei se vocês já passaram por isso, certamente todos já passaram em algum momento. Quando você começa a ter 1000 coisas para fazer, você está de férias, pô, que legal, está de férias. Uhul, férias. Aí voltou para o trabalho. A primeira semana começa de umas paradinhas para você fazer. Aí você fala, pô, legal, mas eu vou administrar aqui e não vou deixar esse clima passar. Vou ficar aqui nessa vibe pós-férias que é gostosa. Legal. Aí passa mais uns 2 dias, teu patrão fala assim, ou você mesmo na tua empresa, você é autônomo, sei lá, ih, rapaz, vou ter que fazer isso aqui também. Ih, rapaz, e aquilo? Quando tu vê? Aí tu volta pra casa, tu tem filho.
Ou se tu não tem filho, tu é casado, tu mora sozinho, tu também tem que dar conta da tua casa, senão vai ficar um muquifo, um chiqueiro. Então você tem que limpar. Cara, tem mil coisas pra fazer. Sabe qual a vontade que dá? Não sei em você, em mim, é dormir. Quando tem muita coisa pra fazer, eu falo, deu sono. Eu durmo. Porque tu fala, cara, o que eu faço? Apaga. Porque tu fala, eu não sei nem como começa, Deus me ajuda. Eu não tô sabendo nem saber ler isso aqui que tá acontecendo no meu mundo. De uma semana para outra, eu não sei se vão já passar por isso, eu já passei por isso. Tem tanta coisa, fala, meu Deus, eu tenho que fazer a prova dos alunos, eu tenho que corrigir isso aqui, eu tenho que, caramba, eu tenho que escrever o doutorado, Isabela, vamos dormir. Por quê? Como assim? Sei lá, tu fica, eu não sei por onde começar, não quero nem começar. Isso é falta de foco. Nos momentos que acontece corrigir porque faltou foco, fala assim, não, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, sabe? Você pode esclarecer, botar ordem na cabeça. Com o evangelho é igualzinho. Tem mil coisas acontecendo, eu faço isso, eu faço aquilo, quer saber? Vou fazer nada. Como é que a gente saiu de um polo para outro? Mas a gente sai de um polo para outro. Tem 10 projetos que movem meu coração, qual eu vou fazer? Tem tanto projeto que eu vou fazer nenhum. Ele não faz nada. Pega um, agarra um, faz um. Amém. Deus te mandou pegar só um. Ele falou, pega esse, mas eu guardo aquele, Jesus. Pega esse aqui. Jesus, mas ele pegou o outro. Pega esse, segue-me tu, esquece ele ali, pega esse aqui. E depois eu falo com ele, o que vai ser da vida dele. Aí eu vai fazer todos, eu não falei isso, eu falei pra você só pegar esse. Pega esse aqui, pegou? Então vem, é assim. Só pega o que Deus te mandou pegar. Amém. Mais nada. A falta de foco é perturbadora também porque atrapalha a vida de muita gente. Atrapalha você pessoalmente, a mim pessoalmente, e atrapalha também a coletividade, sabia disso? Atrapalha você porque você fica com sono, você fica desesperado, não sabe o que fazer, né? As razões previamente indicadas já dão o suficiente. Mas às vezes elas atrapalham até a ordem da igreja e as lideranças. Por quê? Porque a gente olha e fala, poxa, isso poderia ser melhor. E a verdade é que nós estamos sempre em transição, né? A vida não é... A gente não vai chegar um dia e falar assim, nossa, tá perfeito isso aqui, gente, congela isso aqui minha vida, quero viver esse minuto para sempre. Não. A vida é transição, a gente está sempre o quê? Mudando, repensando. Tanto é que a gente olha nossas fotos do passado e fala, meu Deus, o que aconteceu aquilo ali, né? Como é que eu cheguei naquele cabelo? Você fica, meu Deus, não é possível. Está sempre em transição. A gente olha e às vezes fala, cara, que mudou, que legal e tal. Às vezes a gente olha, nossa, a igreja é tão mais legal hoje do que era há 3 anos atrás, mas a gente quer continuar melhorando, faz parte. A vida é uma eterna transição. São momentos sucedidos de momentos e novidades sucedendo novidades. Isso faz parte. Agora, uma outra coisa é a gente impregnar o nosso meio de 1000 críticas e 1000 propostas de mudança intensa o tempo todo, de modo a não focar no que é mais importante. Aí a gente vai matar a galera. Não vai dar. Aí tem que focar. O que é mais importante nós fazemos como comunidade agora? É isso? Vamos fazer isso. Poxa, mas a gente podia fazer isso, aquilo. Eu vi na igreja tal que os caras têm trabalho pra gente que é dependente de crack. E na outra eu vi pra gente que não tem casa. E pra outra... O que a gente vai fazer? Não sei. Talvez nenhum desses, porque Deus mandou cada um fazer o que tem que fazer, porque Deus tem seus propósitos para cada um. Eu não sei. O problema da gente é querer comparar. Não, mas na outra... Mas você tá aqui, irmão. E aqui a gente tem uma outra visão para algumas outras coisas e vamos fazer essa visão. Porque às vezes é curioso que essas mesmas pessoas não querem ir para lá fazer lá. Mas, não, irmão, o que Deus mandou a gente fazer? Não sei, vamos fazer isso aqui. Eu também tenho 1000 projetos, 1000 coisas, mas é devagar. Porque Deus não mandou acelerar certas coisas. Se Ele mandasse acelerar, eu acelerava. Se Ele mandar não acelerar, eu não acelero. Eu tenho que fazer o que Deus mandou fazer. Eu estou batendo muito nisso porque é importante ter isso. Tem que fazer o que Deus mandou fazer, do jeito que Deus mandou fazer, no tempo que Deus mandou fazer. Se fizer segundo o meu coração, não vai ser bênção. Não vai ser bênção, não vai ajudar ninguém, só vai me atrapalhar. Não vai ajudar ninguém. Então a gente tem que também tentar entender que Deus tem um chamado especial para igrejas, chamado especial para pessoas. E a gente não pode chegar com um turbilhão de coisas e jogando. Uma coisa é a gente pensar, irmãos, veja, pensar, refletir, projetar, sugerir, isso não é problema. O problema é quando a gente quer falar, faz isso aqui, faz, pastor, faz aquilo, pastor, é isso, pastor, Tem 1000 coisas acontecendo. Lembro da Carol quando tá nervosa. Acabou, eu não consigo mais, chega. Acabou, não sei, acabou. 1000 coisas. E o pastor, Deus falou, pastor Pedro, preciso que você faça isso esse ano. Tem 1000 pessoas, pastor, cara, para tudo. Deixa a direção ser dada por Deus.
E a direção de Deus é melhor. E aí eu costumo dizer que muitas vezes, mais uma vez, constitui-se muitas demandas das lideranças. Por isso que eu aprendi a falar uma frase que virou um pouco piada, mas é muito real. Eu quero sempre reforçar essa frase, que alguns amigos meus já conhecem. Essa disposição não é minha. Deus te deu algumas indisposições para você dar conta. Tem coisas que Deus não te mandou fazer. Quando a responsabilidade não é minha, eu falo. Irmão, essa indisposição não é minha não, você me desculpa. Às vezes é importante falar isso, porque é foco. Às vezes acontece de pais transferirem para líderes a responsabilidade que é dos pais. Com amor, eu viro para o pai e falo, ô pai, essa indisposição não é minha não. Essa indisposição é do papai. Você é o pai, eu estou aqui para ajudar, mas o pai, por acaso, é o senhor. Eu estou olhando aqui, mesmo, no horário de agora de Brasília, continua sendo o senhor. A indisposição não é minha. Não queira abraçar o mundo todo. Você vai morrer. Tu não vai aguentar. Não dá. Nem toda indisposição é tua. Tu tem que aprender o tempo de calar, sabia? O tempo de retroceder e falar, isso aqui não é meu não. Isso aqui é do outro. E ele vai resolver isso. Tem vezes que eu pego, a indisposição é minha, eu tenho que fazer. O Alan até já sabe, eu falo, essa indisposição é minha. Eu vou resolver. Ah, mas gera constrangimento. Mas a indisposição é minha. Não posso dar essa indisposição para o Maurício. Se a indisposição é minha, eu não posso fazer ele ficar indisposto. É meu foco, é minha responsabilidade, vou me indispor. Mas no dia que não for minha indisposição, eu falo, Maurício, a indisposição é tua. Resolve, Deus te deu essa direção, é para ti, porque está me dando isso aí. Ah, Jesus e ele, tá, Jesus falou contigo, irmão, faz o teu. Cada um com as suas indisposições. Deus não mandou a gente fazer tudo, mas Deus mandou a gente fazer bem tudo quanto Ele nos dá para fazer. É isso que Deus mandou a gente fazer. Não dá para querer fazer todas as coisas. Mas tudo que Deus te deu, faça com diligência. Porque o foco é amiguinho da diligência. Quanto mais foco você tem, mais diligente, mais atento, mais dedicado você é a alguma coisa. E eu não estou dizendo que a gente tem que jogar para os irmãos a cada um que se vire. Não é isso que eu estou dizendo, irmãos. O tempo que eu estou falando. Eu estou falando que tem coisas que Deus deu para os irmãos resolverem, tem coisas que Deus deu para eu resolver. E eu não posso transferir o que Deus me deu para fazer para os irmãos. É injusto. Se Deus mandou eu fazer, eu tenho que fazer. É responsabilidade minha, Deus vai me cobrar. Eu não vou chegar e falar assim, Deus, mas eles, eu não dei para eles. Essa é a resposta de Deus. Eu não dei para eles fazerem, esse que é o problema. O problema é que eu dei para você fazer. E se alguém te dá uma coisa para você fazer, você vai e faz. Seria igual o cara, Jesus fala assim, joga a rede. Aí os caras falam assim, não vou jogar não, e você não vai jogar, tá? Ninguém joga. Aí volta, a gente não jogou não. Por quê? Ah, porque os outros pescadores não jogaram. Eu não mandei eles jogarem. Eu mandei vocês jogarem. Por que vocês não jogaram a rede? A indisposição de carregar a rede no braço, que é pesado, jogar, puxar com 100 e poucos peixes, é de vocês, né? A indisposição não é deles. Essa responsabilidade eu coloquei sobre a tua vida é dele, não da deles. Por que vocês não fizeram? É assim que Deus cobra da gente. Deus dá pra gente e fala, daquilo que eu te dei, cadê o resultado? Cadê aquilo que eu te dei? Cadê o resultado? Eu depositei isso na tua mão, é confiança. Deus bota o reino em confiança nas nossas mãos, muitas coisas do reino. E Ele espera que a gente cumpra com as coisas. E quando eu falo em disposição, não estou falando porque não é uma coisa boa fazer para o reino de Deus. É porque exige trabalho. Exige um desgaste, uma entrega, uma indisposição nesse sentido, sabe? Não é fácil. Você acha que, para fazer essa palavra, ou qualquer palavra, eu abro a Bíblia, porque o pessoal acha que é assim, né? Que é bibliomancia, eu abro a Bíblia, pá! Aí vem a... Não é assim não, irmãos. Você tem que... Deus fala contigo alguma coisa, aí você abre a palavra, aí você começa a ler, aí a palavra te confronta, aí você apanha bastante, depois que você apanha bastante, aí Deus começa a te dar algumas coisas, aí você busca um estudo, aí você abre uma teologia sistemática, aí você pega um livro de referência, aí você conversa com um amigo, pega uma ideia, aí você pode procurar um autor, uma outra coisa, um vídeo de alguém que fala sobre, aí você reconstrói e você fala, isso aqui não é possível, você cara de heresia, vamos rever, aí não sei o que, dá trabalho. Fazer um sermão não é uma hora, se dedica a 7, 8 horinhas bonita ali, sentando, lendo devagar, fazendo, demora. Quem já fez um sermão sabe como é difícil. Mas a indisposição é minha. Deus mandou fazer. Se eu não fizer, eu vou ser cobrado. Eu não posso chegar para Deus e falar assim, mas a Paloma não pregou no dia do vertical e não fez um sermão. Deus não mandou a Paloma pregar esse mês. No dia que mandar, aí vai ser dela.
mas não mandou, tem que ser eu. Eu não posso chegar e falar, mas daí? E daí? Vamos parar de olhar porque Deus mandou o outro fazer. Vamos começar a olhar porque Deus mandou a gente fazer. O nosso foco é do que Deus quer que a gente faça. Constituir muitos afazeres, além daqueles para os quais fomos chamados, é exigir além daquilo que o Senhor requer de nós. Deus quer que façamos o melhor naquilo que nós fomos chamados a fazer. Mas não disse que é melhor fazermos aquilo que não fomos chamados para fazer. Todas as coisas quanto faço, faço bem, mas não fui chamado para realizar todas as coisas. Em tudo quanto faço, faço diligentemente, mas não fui chamado para fazer todas as coisas. Deus me deu alguns propósitos. Alguns foram chamados para algumas coisas, outros foram chamados para outras. Aquilo que é comum a essas duas experiências de um e de outro é que o objetivo maior que constitui as nossas raízes, as nossas intenções, é fazer o reino de Deus conhecido e a graça de Jesus acessível pela palavra a todos os homens. É isso que é em comum entre a gente. Agora, como Deus vai fazer com você? Foco no que Ele vai falar com a tua vida, na tua vida. Olha para Ele e pergunta para Ele e deixa Ele falar. Deixa Jesus ter parte na tua vida. Deixa Jesus opinar. Diante disso, segue o caminho, porque o como é no percurso. E Deus vai estar com a gente sempre, você pode ter certeza. Nenhuma indisposição que Deus te dá, Ele te dá sozinho no campo. Deus está em todas com você. Te deu uma dificuldade para superar? Pode saber. Deus está junto. Deus não está alheio à dificuldade. Ele está lá na dificuldade com você. Ele está resolvendo as coisas. E às vezes Ele deixa a dificuldade pelos propósitos dEle, os quais nós não saberemos como foram constituídos. É dEle. É confiança. É jogar a rede no mar. Amém? Vamos levantar, vamos orar.